Agradecer o pastor Moisés, a pastora Keila, os jovens que escolheram, né? Não sei como é que chegaram nessa conclusão, mas estamos aqui. Eu confesso que a primeira vez eu vou pregar aqui na América, a última vez que eu preguei foi por volta desse tempo do ano, o ano passado. Então, tipo, Deus calhou, né? Um ano depois, e eu sempre recusava. Se alguém pedisse, eu perguntava, não, ainda eu cheguei. Não vou pregar, não vou fazer nada, só cheguei. E aí, quando o convite foi feito, eu falei a minha família. E todo mundo disse, vais pregar? Eu disse, e vamos pensar no caso. E orei, e o Senhor disse, não. É um culto de jovens e dessa vez eu quero que você vai e aceita. Para de negar, Ana Paula. Vai, faz. E eu aceitei o convite. Veio com muitas pelejas, mas Deus é fiel. E Ele assim quis que nós estivéssemos aqui. Estou acompanhada com a minha mãe. Não vim com os meus irmãos porque eles ficaram no ministério e onde nós estamos a congregar, mas contudo eles enviam um cumprimento, né, e um abraço. Pena que não poderiam estar presentes, porque é a primeira vez que eu prego aqui, então todo mundo estava, não perder mais. Não tem como. A obra de Deus é assim e muitas das vezes nós fazemos o querer de Deus acima daquilo que nós queremos. Amém? Amém. E só um histórico sobre mim, porque normalmente os pregadores têm essa de explicar quem eles são, para falar, né? Para saber quem é que fala conosco nesta manhã. Como eu bem já disse, eu sou Ana Paula, da Cruz-Tala, venho da África do Sul, nasci na África do Sul, mas eu sou angolana por nacionalidade, tenho 26 anos de idade, gosto de dizer que eu tenho 19 porque a cara ajuda, também. E estou aqui nos Estados Unidos faz quase um ano e eu estudo teologia, mas não sou teóloga. Então já venho avisar, se por acaso sentirem que for uma aula, ela está entrando em muitos detalhes, tem esse meu lado, né? De pesquisar e ler e saber o porquê das coisas. E também tenho afiliações com a psicologia. Então, basicamente, eu sou uma pessoa simples e a maioria das coisas que eu faço é em inglês. E raramente eu prego em português. Então, como essa é o primeiro culto, né, de jovens, consideram a minha primeira vez a pregar em português. Então, vai ser o que o Senhor quer, amém? Amém. O tema que foi comunicado comigo é o fogo que não se apagará, amém? Que está baseado no livro de Levíticos, capítulo 13. Mas antes de irmos para o versículo, nós precisamos olhar o capítulo todo de Levíticos, porque é um livro muito interessante. O livro de Levíticos é um daqueles que as pessoas nem leem, né? Muitos passam do Velho Testamento, vão apenas no Novo. O Deuteronômio, o Levíticos, o Números, não são assim livros populares de ler, mas ele contém muito sobre quem Deus é e o que Ele quer para nós, né? Se você realmente quer conhecer a natureza do nosso Senhor, leia esses livros que vais entender, amém? Amém. Nesse capítulo, do capítulo 6, Deus nos ensina sobre o sacrifício queimado e também dá orientações sobre as ofertas de cereais e os sacrifícios para o perdão. Eu confesso que quando eu estava a preparar, ou quando o tema, né, foi dado, o versículo foi dado, o Senhor já havia falado comigo o que eu iria falar. Ele tem me preparado com o conteúdo que eu consumo. Deus é assim, Ele fala comigo constantemente sobre uma coisa até ouvir, né? Eu gosto muito de fingir que não ouvi. E Ele fala a mesma coisa em várias formas. E essa palavra foi a palavra que veio em várias formas durante a semana. As semanas que eu estava antes de receber o versículo. E quando eu fui ler, eu disse, uau, Senhor, então eu devo realmente falar sobre isso. No pátio, né, vamos entrar um pouquinho na história. No pátio onde os levitas faziam serviços para Deus, né?
o povo de Deus aqui na época de Levíticos, eles viviam, já tinham saído da escravatura, já tinham tentado chegar na Terra Prometida, mas tinham que ficar ainda para serem preparados, né? E nessa época Deus assim, Ele deu as instruções, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dividir as tarefas, porque acredita, irmão, se você vem na igreja com o espírito de não fazer nada, não estás no propósito de Deus. Ou você é levita, ou você está com os carpinteiros, ou você está com as mulheres, ou com as crianças. Tem sempre algo para fazer na casa do Senhor, amém? Amém. É como Deus funciona, Ele trabalha no the mundane, what is the word em português? No normal, no dia a dia, Ele trabalha quando nós estamos a fazer alguma coisa, Ele fala quando nós estamos nos movendo. Então aqui no pátio do tabernáculo ficava um altar de bronze, e onde os sacrifícios foram feitos todos os dias. Imagina, Deus era assim, se você cometesse qualquer coisa, você tinha que ir resolver. Se fosse um pecado, alguma coisa, tinhas que ir pedir perdão, tinhas que levar. Então, os sacerdotes, eles trabalhavam constantemente, os levitas trabalhavam constantemente. E ali, no versículo 12 e no versículo 13, Deus dá uma ordem bem clara, que é o tema. O fogo do altar não podia se apagar. Então, é uma instrução, sim, é o tema de hoje, né? Mas Deus está falando que o fogo no altar não pode se apagar. É como um pai a dizer, olha, ou uma mãe, nesse caso, né? Eu vou sair, controla o feijão. O fogo não pode Se apagar. Se apagar, o feijão não cozinha. Não coze. Ninguém come um jantar, nem um arroz com feijão brasileiro. Não sabe. Porque não, o fogo se apagou. Então, é como se Deus estivesse a falar isso. O fogo não pode se apagar. Ele tinha que se manter aceso o tempo todo. É como a chama constante diante ao Senhor. O fogo não é nosso. O fogo é de Deus. E tem que queimar constantemente. Então, o texto começa da seguinte forma. Se alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor. Se alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor. Aqui continua uma parte que começa no capítulo antes do 6, que é o versículo 14 do 5, em Levíticos. Deus fala sobre a oferta pela culpa. Nesse momento eu vou usar a oportunidade para falar sobre a culpa, para falar sobre os pecados. Nesse trecho nós vimos que essa oferta era necessário em caso de roubos, né? No capítulo 5, Deus fala acerca dos roubos, e quando você comete esse erro, você tem que fazer esse sacrifício por causa do roubo. Mas agora no 6, Deus também menciona o pecado de mentira e engano, mas sempre ligados ao ato de mentir para tirar algo de uma outra pessoa. Deus não gosta quando nós pecamos, seja qual for o pecado, né? Deus não vive no meio do pecado. Amém. Deus, Ele fala que, tipo, se nós vivemos em pecado, nós estamos a impedir o agir dele na nossa vida. E nós precisamos entender algo muito importante aqui. Ele diz, contra o Senhor. O versículo poderia dizer contra o teu irmão, ou contra eu, mas é contra o Senhor. Essas atitudes eram sim pecados contra outras pessoas, mas principalmente eram pecados contra Deus. Deus não suporta o pecado. Ele não suporta quem vive em pecado. Ele não suporta quem coberta o pecado. O que aconteceu com Acã? Ele tentou esconder, né? Mas foi descoberto. E muitos outros personagens da Bíblia que tentaram, Davi também tentou, mas não deu certo. Deus não vive. Deus não opera, Deus não nos usa quando nós andamos em pecado. Infelizmente, como jovens, e nesse mundo, no século XXI, pecar se tornou trend, né? Pecar, viver uma vida secular se tornou a atualidade, né? Fazer o que nós pensamos, segue o teu coração, faz aquilo que você sente, ou
se tornou aquilo que todo mundo faz. E se você fizer o contrário, uma vez alguém me falou que eu sou... Qual é aquela palavra em português? Dá-me um segundo. Para traduzir. Fala em inglês. Radical. É demais. Não precisa tanto. Não precisa orar muito toda hora na igreja. Você não faz mais outra coisa. É tipo, tinha um tempo na África do Sul que eu ia quase todos os dias na igreja. A minha mãe trabalhava na igreja, então, de segunda a segunda, eu estava na igreja. Então, você só fica na igreja, não tem outro lugar para ir. E assim, o mundo vive em pecado. E como é que nós esperamos que Deus haja em nós se nós vivemos no mundo? Por isso é que Deus aqui, Ele estava a tratar primeiro, antes de chegarmos no fogo, vamos tratar do pecado. Como é que você está? Imagina você... Ok, vamos voltar um pouco. As ofertas que eram dadas como sacrifício, elas tinham um requisito. Tinham que ser limpas, tinham que ser puras, sem máculas, sem nada. Original, né? Assim, de uma forma mais pura para entregar a Deus no lugar do teu pecado. Se você trouxe Se você trouxe. Se você trazer. Sim, processo. Amém. Deus sabe. Se você traz um animal assim, com uma manchinha, aí o sacerdote fala, não serve, vai procurar outro, porque esse não vai poder ser usado para o teu sacrifício. Amém. Os irmãos estão comigo, Deus seja louvado. Aleluia. Então, por isso é que Deus falava, vem, trata do pecado, cura o pecado, reconhece o pecado, remove o pecado, para que depois você possa ser usado. Porque se você estiver em péssimas condições, se uma ovelha suja não pode ser usada, imagina uma pessoa tentando ser usada para Deus. Amém? E aí ele diz assim, e ele deve, no versículo 4, e ele deve devolver o que roubou. A pessoa que roubou, a pessoa que pecou, a pessoa que fez o erro, quando você comete um fraude, um roubo, não bastava apenas oferecer um sacrifício e pedir perdão a Deus. Hoje tem pessoa que pede perdão antes de pecar, né? O Senhor me perdoa, mas eu vou fazer. Estás a piorar a tua situação. Estás a se afundar mais no erro. E não é o que Deus chama para nós como jovens. Não, nós não devemos viver no pecado como se fosse uma coisa boa e saber no fundo, Deus vai me perdoar, ou eu já pedi perdão até antes de pecar. Não é um standard. Não é um standard. Não é um regulamento cristão, não é um padrão cristão, não é o que Deus quer de nós. Viver uma vida assim, razoável, num nível baixo, de fazer e desfazer, porque sim, o Senhor vai me perdoar. Ou como se diz assim, viver no tempo da graça, né? Abusar da graça que o Senhor nos deu. Nós não devemos ser assim, principalmente como jovens e nesse tempo. Primeiro, a pessoa, ela precisava devolver o que tirou quando cometesse esse pecado. E depois precisava acertar as contas com o que foi prejudicado. Porque vamos olhar aqui no contexto. Moisés estava sentado, então Deus disse a Moisés, quando alguém pecar, enganar o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Amém? E se ele cometesse esse pecado, tinha que ir resolver primeiro com a pessoa. Muitos estamos aqui na igreja, estamos a servir e temos mágoa um com o outro. O jovem hoje em dia vive, tudo por nada já está ofendido. Tudo por nada, não, ele não deveria ter feito, não tinha que falar isso, não, como é que ele não pensou? Ou hoje em dia tem aquelas dos temperamentos, né? Não, esse é o meu temperamento, então a pessoa tem que entender e vivemos com tantas desculpas e não nos acertamos e com tanta bagagem de pecado queremos vir, o Senhor, fogo agora. Será que o Senhor está neste meio? Será que o Senhor está a usar
o teu coração, você não perdoou a tua irmã porque ela usou o laço de cabelo que você queria usar naquele dia e estás aqui, mas em casa quando chegar nem vais falar com ela. Será que o Senhor vai nos usar assim como jovens? Não. A expressão guarda em segurança ou depósito continua aí no versículo 4. Um autor, Matthew Paul, ele diz: naquele tempo, nos acordos de negócio, muitas vezes alguém colocava algo nas mãos de outra pessoa só para guardar, né? Eles davam assim: toma isso, guarda para mim, né? E para que a pessoa não desperdiçasse da coisa, ela poderia usar, né? Usar para o benefício dos dois. Por quê? Porque naquele tempo eles não davam celular, né? Não davam roupa, eles davam coisas de agricultura, né? Daqui a minha semente para batata, ou a minha semente para isso, guarda para mim. E você não vai guardar e deixar aí, não. Vai plantar para usar. Quando crescer, todo mundo vai usar. E em parcerias assim, era muito difícil alguém enganar o outro. Por isso Deus aqui estabelece as regras claras para evitar esse tipo de injustiça. Porque se alguém viesse roubar, o outro já ia saber que você pegou. Você veio buscar ou tirar algo que não era meu. Então, para evitar esse problema, Deus falava: antes de você ir fazer o que você quer com a tua vida, vai resolver o problema com o outro. Porque ele está à tua espera, ele sabe que você que pegou. E é você que pegou, porque vocês tinham o acordo. E depois ele continua, o versículo diz assim: ele deve devolver tudo pelo seu valor completo. Quando você vai pedir perdão, e eu aprendi isso com minha família, não pode se dizer mais. Ah, já me perdoa, mas você também não. Você pede perdão e acabou por aí. Você reconhece o teu erro, porque nós gostamos de justificar. Não, eu perdoo, mas ela também tem que... Não, reconhece o teu erro, reconhece o teu pecado por completo. E aí ele continua e diz: acrescenta mais 1/5 e entrega a quem pertence no dia da sua oferta pela tua culpa. Mas ainda acima do você falar, eu me perdoa, eu reconhecer o teu erro, aumenta mais alguma coisa, faz alguma coisa para mostrar o teu arrependimento. Muda de atitude. Tem pessoa que perdoa e não fala mais com a pessoa. Ou tem pessoa que vive em mágoas, mas tipo, fala: ok, eu estou bem contigo na tua frente, mas por trás de ti não estamos bem. E não é assim que o Senhor nos usa. Não bastava devolver o que foi roubado. A pessoa precisava acrescentar ainda mais 20%. Não bastava apenas dizer que eu estou arrependido. Você tem que agir com atitude de arrependimento. E o roubado pode ser roubado o quê? A amizade, roubado a paz, roubado o amor. Faça mais, tenta ganhar de novo, porque juntos nós formamos o corpo de Cristo. Uma mão não funciona sozinha. Um pé não funciona sozinho. Juntos nós levamos o evangelho, amém? A palavra de Deus diz que ele vem para uma noiva. Ele não vem para uma mão, ou vem para um olho, ou vem para uma boca só. Ele vem para uma noiva inteira. Imagina um corpo inteiro, amém? Imagina você encontra um jovem desfigurado. Você aceita casar com ele? Não. Ou uma jovem tem alguns problemas, está faltando os ouvidos, ela não... Nada contra quem tem disabilidade, né? Nada contra. Para não me cancelarem na internet. Mas, tipo, quando há defeito fica difícil, né? Aceitar, fica difícil se aproximar. Tem que ter um coração que vai além do normal para olhar acima dessas coisas. E esse é Jesus. Infelizmente a noiva tem muitos defeitos, mas mesmo assim ele veio, morreu por essa noiva, Amém. ressuscitou por essa noiva, Amém. foi preparar o lugar para essa noiva. Amém. E quando voltar, espera encontrar ela preparada. Amém. Amém? Aleluia. Então
Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser essa noiva de Cristo prontas. No Novo Testamento, Efésios 4, 28 mostra o outro lado dessa restituição. Aquele que antes roubava deve deixar o roubo. Trabalha com as próprias mãos e se torna alguém que doa e não que tira. Nós não devemos estar no outro lado de roubar, de fazer o mal. Aliás, em vez, nós temos que ser aqueles que fizemos ou que façamos o bem. Amém? É um coração que é mudado. O ladrão deixa de ser o tomador e o ladrão se torna o doador. Amém. Como jovens, nós temos que nos doar. Como jovens, nós temos que nos entregar. Como jovens, vamos deixar de ser... O mundo já nos dá muita coisa. Para nós sermos que toma, tem que fazer isso, tudo é para mim, tudo. Não. Vamos nos dar. É difícil ter um jovem que se dá para o mundo. Como uma pessoa que raramente você vê, por exemplo, se você agora andar, aqui raramente você encontra, né? Mas na cidade, se calhar eu já vi, em Baltimore e Filadélfia, né? Assim, os moradores de rua, e lá na África tem muitos que moram mesmo na rua e ficam a pedir coisa, tipo, tudo por nada, você só está pensando, dá um 5, ou um 10, ou, por favor, estou com fome. E muita gente só passa. E jovem, pior ainda, nem tem tempo, ou nem percebe porque está no celular. Dificilmente nós somos pessoas que nos doamos. Somos pessoas que prestam atenção no que está acontecendo ao redor. Deus está nos chamando esta manhã, antes ainda de chegar no fogo. Vamos ainda resolver essa parte aqui do teu caráter. De como você é como jovem. Como que você trata o outro. A mágoa que você tem em casa, já resolveste? A mágoa que você tem com a tua mãe, já resolveste? A mágoa que você tem com o teu pai, já resolveste? Antes de vir queimar para mim, já se resolveste? Às vezes nem com outra pessoa, às vezes está contigo. Já se perdoaste? Já estás a se doar? Ou... Tem pessoa que não se compra nada. Se ele tem algo novo, é porque alguém ofereceu. Nunca tira tempo para ir comprar algo novo, fazer alguma coisa, aprender, ler um livro. Nunca tem tempo para si. É tempo de nos doarmos. Doarmos para os outros, doarmos para nós. E acima de tudo, nos doarmos a Deus. Amém? Amém. Aí o capítulo continua no versículo 6. E ele diz assim, e ele deverá trazer sua oferta pela culpa ao Senhor. A restituição junto com a penalidade tinha que ser feito no mesmo dia da oferta, não depois. Eu disse, né? Tem pessoa que peca e pede perdão já antes do tempo, ou peca e depois demora uns 6 meses para reconhecer o erro e vive aí na procrastinação de resolver a sua vida espiritual. Aqui Deus está a falar que quando é notado o erro, é resolvido na hora. É feito completamente. Quando nos entregamos a Deus, temos que nos entregar completamente. Amém? Amém. Não espera. Não demora, porque na espera o inimigo usa. O inimigo vem e tenta fazer coisas e tenta colocar ideia na nossa cabeça. E nós vivemos no mundo da internet, né? Do Instagram. Aí você começa scrolling e encontra várias coisas e você esquece. Ri de tanta coisa. Tipo, naquele dia o conteúdo é tão gostoso que você esquece de resolver aquilo que você tem que resolver com o Senhor. Isso nos mostra algo muito profundo. Ninguém podia se acertar com Deus sem primeiro se acertar com as outras pessoas. E tinha que ser no mesmo dia. Resolve os teus problemas. Não espere para amanhã. Se tem problema hoje, vai resolver hoje. Amém? Amém. Jesus, ele reforça a mesma verdade em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Assim, antes de apresentar a sua oferta, vá e se reconcilie com seu irmão. Primeiro conserte com as pessoas, depois venha diante de Deus. Vá e resolva o teu problema e depois venha ter comigo. Aleluia. Amém. Versículo 7 diz assim: assim o sacerdote fará expiação por ele diante ao Senhor. Vê,
a expiação ou o ato do sacrifício só acontece no versículo 7. Tem 6 versículos a nos falar o que nós devemos fazer. Isso me faz, pelo menos é o que gosto de ler, é muitos versículos. Deus poderia pelo menos fazer só um versículo, resolve o seu problema com 2 irmãos, no versículo 2, e o fogo. Mas não, ele passa ainda 6 versículos a falar do teu caráter. Porque tem pessoa teimosa como eu que um versículo não chega. Tem que ser pelo menos um 6 para ela entender. Amém? Isso era uma promessa maravilhosa quando o Senhor diz assim: o sacerdote fará. O sacerdote fará. Era uma promessa maravilhosa para quem estava com a consciência pesada. Imagina você tem um sacrifício para levar porque cometeste um pecado, mas você vai para o templo sem saber se o sacerdote vai aceitar ou se naquele dia você seria perdoado dos teus pecados. Você vai com o coração na mão, né? Até uns até não iam ir. Não, é melhor não, nem sei se vão me aceitar. Se calhar chegar, o angolano fala assim, você chega na porta esbarrado, né? Tipo, também falam assim no brasileiro, né? Não te deixam dar um impedimento. Não, vão me barrar. Quando eu chegar lá, nem vou conseguir entrar, então vou viver com o meu pecado. Não. Deus aqui está a dar uma promessa maravilhosa. Vai se acertar porque tem perdão. Amém. Vai fazer o certo porque há uma resposta que virá de mim. Amém? O pecador poderia confiar nessa palavra e saber que o seu pecado estava coberto diante de Deus. Deus ia ouvir, Deus ia restituir, Deus ia dar um novo começo. Como se diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Quando o sol se nasce, você olha e diz: eu tenho uma nova chance. Se eu não consegui fazer ontem, hoje eu vou conseguir de novo. Até porque você acordou, poderias morrer. Amém? Amém. No Novo Testamento encontramos a mesma verdade dentro da nova aliança. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos o nosso pecado ou os nossos pecados, guess what? Ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar e nos purificar. Para quê? Nos perdoar os nossos pecados e ainda mais, purificar de toda injustiça. Deus perdoa. Deus limpa. Amém. Deus restitua. Restitui. Deus faz. Amém? Amém. Se você tem dúvida, se você fica assim, você não, eu vou ficar aqui, é melhor não. Se calhar nem vou falar com ela, ou nem vou falar com ele, nem vou tocar no assunto, fica sujo assim. Não. Vai na fé que Deus vai fazer. Amém? Pode até demorar, porque tem pessoa teimosa, né? Que você pede perdão e ela fica tipo, fica com o perdão. Você fez a tua parte. Amém? Você foi obediente e Deus vai limpar. Deus vai te purificar de toda injustiça, porque acredita, outra pessoa que não quer te perdoar está a ser injusto. Mas Deus é. Amém? Deus é justo, Deus é poderoso. Aleluia. Amém. Aí ele continua e diz assim: porque qualquer uma dessas coisas ele tem feito. Ele perdoa não só uma ou duas coisas. Tudo. Aqui vimos um ponto poderoso. Qualquer pecado. Tem pessoa que escolhe oração que vai falar com o Senhor. Não, com Deus eu não posso falar disso. Ou com o Senhor eu só posso falar disso. Deus quer ouvir tudo. Amém. Tudo que você já fez, tudo que você ainda quer fazer. Fala assim, eu tô. Ok. Obrigado, Espírito Santo. Vou obedecer. Tem pessoa, tem jovem que vive numa vida assim, numa mente muito poluída, muito suja, sexualmente, com o mundo, com as influências. Você está na igreja, você conhece a palavra, mas a tua mente, como se diz na gíria, né, é suja. O que você quer, o que você gosta, não é puro. Amém? E você só fala com Deus. A tua oração é assim, aquela oração do Pai Nosso, né? Obrigado, Senhor Deus, por dia que o Senhor nos concedeu. Me perdoa por meus pecados. Obrigado pela minha família. Obrigado por nossos irmãos. Obrigado pelos meus estudos. Em nome de Jesus, amém. Todos os dias a mesma oração. Pergunta no irmão na igreja: você ora? Sim, eu oro. Sim, eu busco. Mas é aquela oração. E nunca tiras um tempo para falar com Deus sobre aquela coisa.
você acha que Deus não pode ouvir. Mas é aquela coisa que aqui o versículo está dizendo. Por qualquer uma dessas coisas que Ele tem feito, traga tudo a Deus. Confessa todos os teus pecados. Tem um lado que sim, talvez pode ser exposto. Tem um lado sim, que pode vir uma culpa, uma vergonha. Mas o Senhor, Ele traz a luz. Então, quando nós andamos na luz, ou melhor dizendo, quando andamos na escuridão, tem coisas que nós podemos esconder, né? Não, se eu estou andando aqui, isso daqui posso guardar, aquilo, essa informação ninguém precisa saber. Mas basta você entrar na luz, mesmo aquilo que estava escondido agora se torna exposto. Porque Deus faz isso, Ele revela as coisas. E não revela para te magoar, não revela para te desmoralizar, não revela para te pôr embaixo, mas Ele revela para te mostrar aquilo que você precisa resolver para que venha o fogo. Aleluia? Para que você possa ser usado na totalidade. Porque Deus não pode usar quem ainda está em pecado. Traga tudo ao Senhor. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é o problema ou a situação que você tem, mas traga adiante ao Senhor. Fala, Senhor, essa coisa que eu não consigo resolver. Nem minha mãe sabe, nem meu pai sabe, meus amigos, ninguém nem imagina que eu sou uma pessoa que é capaz de pensar isso ou fazer isso. Senhor, está aqui. Vai no teu quarto. A palavra de Deus diz assim, né? Vai no teu... Não sei se é a palavra de Deus, mas eu ouvi crescendo numa música da Ana Paula, minha xará. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, Ele vai perdoar. Vai no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor. Não vai postar no Instagram, no Stories, no WhatsApp. O Senhor está dizendo, não. Vai, fala com Deus primeiro. Nós temos essa tendência, somos jovens, né? Tudo para nada é postar, tudo para nada é falar com uma amiga. Amiga, é uma coisa que eu não tenho dos brasileiros. Gostam de comunicar, gostam de falar. Eu tô pensando isso. Não sei mais cantar, já vou brasileiro, né? Tô pensando isso. Eu tô passando por isso. Minha amiga fala. Não que seja errado falar com os amigos, ou expor os teus problemas, ou pedir uma oração. Mas já falaste com Deus primeiro. Já foste no teu quarto resolver aquilo. O Senhor está mandando falar isso, não estava aqui escrito. Amém? Antes da obra perfeita de Jesus na cruz, essa purificação ainda era incompleta, infelizmente. Imagina, hoje não teríamos nem vaca, nem coelho. O que as pessoas comem? Cabrito, não teriam o suficiente. Porco. Não, mas porco era dado como oferta? Não. Era vaca, cabrito, ovelha, pomba. Não teríamos, não era suficiente. Imagina todo. E o mundo está crescendo, somos bilhões de bilhões. Todo mundo, toda hora aí com sacrifício. Toda hora aí com sacrifício. Íamos ter, todo mundo ia ser vegetariano. Mas aqui, Jesus veio. E Ele faz essa oferta por completo. Já não precisamos mais se preocupar onde é que eu vou encontrar agora uma pomba para resolver esse moço. Não. Em Cristo, você vai diante do Pai. Amém. E pede o perdão. Com a certeza, porque Ele é o sacerdote, amém? Amém. Ele é o nosso Deus, Ele é tudo para nós, Jesus. E você vai com a certeza que Ele vai me perdoar. Aleluia. Amém. E quando nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão, nos acertamos com os nossos irmãos, aí sim vem a nossa responsabilidade do tema de hoje. Não deixar o fogo se apagar. Quando tudo estiver organizado, não estamos a viver mais em pecado, não estamos a viver mais como o mundo vive, mas agora nós nos dedicamos, estamos aí como uma perfeita oferta a Deus. Aí começa a nossa responsabilidade. O versículo 12 diz assim:
e o fogo do altar deve se manter aceso sobre ele. O caráter contínuo do holocausto, quando eu estava estudando, eu estava bem chocada com essa palavra, porque em inglês não é essa palavra, é holocausto. Fiz uma pesquisa aí, mas é realmente o que é holocausto. 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 Holocausto, que é a oferta, né, do pecado, nos mostra uma verdade espiritual muito profunda. Entregar a nossa vida completamente a Deus não é algo rápido. Não vai acontecer da noite para o dia. Assim como o sacrifício, ela ficava lá. O holocausto era um processo que demorava. O sacerdote tinha que estar lá, ver a queimar, ver a ser purificado, ver, esperar, queimado por um longo tempo. Não era vumpa, queimou, acabou. Não. Era um processo que demorava tempo. Sim, você pediu perdão. E sim, você reconhece o teu erro. Mas você não vai ser uma nova pessoa da noite para o dia. Vai demorar. Mas, muitas das vezes também nós sentimos o calor do processo enquanto nos rendemos totalmente ao Senhor. Queima. Não é fácil. Você fica cansado. Você luta contra a carne, né? Porque a carne quer fazer isso e o espírito quer fazer isso. E nós ficamos nessa luta, vai e vem. Mas tem de bom ânimo, porque é o processo da tua purificação. Amém? Não saia do fogo, porque deixa queimar. Queimar não é boa coisa. Atenção, né? Queimar não é... Eu, pelo menos, quando eu morrer, ninguém me queima. Quero mesmo decompor normalmente, porque não sei. Mas eu não acho que é algo bonito. Ser queimado, ser esmagado, ser tirado. É que Deus começa a moer, começa a tirar. Aquele animal ficava aí como uma representação daquilo que tem que morrer em nós. E não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Tenha paciência contigo mesmo. Você não vai ser uma pessoa maravilhosa assim, fervorosa como o pentecostal, né? Oh, glória! Da noite para o dia. Muitas das vezes até podes desconfiar de quem ontem estava na festa e hoje está a gritar e falar em línguas. Make it make sense. Amém? Leva tempo. Precisamos entender que leva tempo. E é um trabalho constante de entrega. Constante de entrega. Nós temos que nos entregar. Nós temos que renunciar todos os dias. Hoje tentaste e não deu certo. Amanhã acorda, tenta de novo. Hoje tentaste e não deu certo. Tenta de novo. É constante. O fogo queimando é um processo. Amém? Amém. Segundo, o fogo arderá continuamente no altar e não deve se apagar, no versículo 13. A forma como isso é dito é forte e deixa claro que manter o fogo aceso era uma responsabilidade séria dos sacerdotes. Imagina se o sacerdote abandonasse o animal aí a queimar. Ninguém ia saber se já está pronto, se já terminou. Ele tinha que ficar ali até o processo terminasse. Ou eles trocavam, né? Eu imagino na minha mente, sendo criativa, que tinham escala, né? Vem um, entra outro, mas estando presente, vendo e controlando, mas era uma responsabilidade. Ele tinha que colocar lenha durante a noite e durante o dia do sacrifício para que a chama continuasse acesa. Acesa. Os louvores que nós estamos a cantar aqui. Mantém. Eu tenho lenha, tem uma parte do versículo da música que diz assim: Tem lenha para queimar. Tenho lenha para queimar. É responsabilidade trazer a lenha e continuar a trazer para deixar que ela queima. Não é algo fácil. E não só. O fogo do altar tinha que começar do sobrenatural. Não é por nossa força. Porque muitas das vezes nós tentamos fazer o que Deus só pode fazer por nós. Veio do próprio céu. Lá em Levíticos capítulo 9, 24, ele fala que o fogo vem de Deus. Por isso, o fogo não podia se apagar. Porque o fogo até não era do sacerdote, nem era da
a pessoa que trazia a oferta. O fogo era de Deus e precisava ser honrado, e precisava ser cuidado, e precisava ser preservado. O fogo não é seu. Deixa o fogo queimar. Não é para mim, é de Deus. Você está carregando algo que não é teu e precisa ser cuidado. João faz assim uma aplicação poderosa desse princípio. Se o fogo de Deus não podia se acabar, também a nossa fé não pode acabar. Amém. Nosso amor não pode apagar. Amém. O nosso zelo não pode apagar. Essa chama divina, podemos ver em Cantares 8 que diz: não se devem apagar, nem as águas deveriam apagá-la, nem as chamas deveriam sufocá-las, porque ela não pertence a nós. Nós temos a responsabilidade de mantê-la acesa. Amém. Mantenha a tua fé acesa. Mantenha o teu amor aceso. Mantenha o teu zelo como jovem. Mantenha aceso por Deus. Porque se você deixar apagar, vai ter que começar de novo. Vamos de novo no versículo 1. Resolver se calhar tem um pecado. O processo começa tudo de novo. Então vamos ter esse zelo. Amém? Amém. Deus, Ele é amor. Porque nunca houve e nunca haverá um momento que Deus nos deixa de nos amar. Ele é constante. Nós conseguimos ver o fogo de Deus assim. Também nas orações de Jesus por nós. Amém? Pois Ele vive para interceder pelos seus. Hebreus 7:25. Constantemente. Imagina se Jesus parasse de orar por nós e interceder por nós lá no céu. Essa hora as nossas orações iam chegar assim no céu, depois voltar, nem a chegar nos ouvidos do Senhor. Mas Jesus está lá orando constantemente. O fogo está sempre aceso. E a obra do Espírito Santo. Porque o fogo aceso no dia de Pentecostes ainda arde no meio do povo de Deus. Aleluia. O fogo que caiu ainda está Deus queimando, dando pessoas dons. E imagina se o Espírito Santo não operasse. Então, da mesma forma que nós olhamos para o nosso Deus na trindade e na divindade que Ele é, constante como Ele é, assim como jovem nós também devemos querer ser. Uau, português, Deus é fiel. Amém. Esse fogo continua e também apontava para a necessidade de sacrifícios constantes. Sacrifícios constantes. Mas Deus é bom porque Ele enviou Jesus. Amém. Agora nosso sacrifício não é os animais, né? Tem muita carne, estamos à vontade. É só você ir no teu quarto e fazer o que é preciso. E Ele está lá. Amém. Amém? Nas horas, Ele está lá. Aleluia? Amém. Foi um sacrifício único que Jesus fez. Foi um sacrifício poderoso que agora nós conseguimos viver nesse fogo porque nós sabemos que Jesus já é constante para nós. Amém? Amém. Então a relevância espiritual de Levítico 6, capítulo 13 nos dias de hoje. A relevância é o quê? Que a presença de Deus, ela é acessível para nós. O fogo não é só apenas aqui. Ah, não, o fogo desceu. Ah, não, mantenha o fogo. Não. Ela pode ser a nossa vida. Amém? Assim como a coluna de fogo que guiou Israel, o altar ardente lembrava que Deus estava sempre presente. Amém. Quando você ouve aquela voz assim no fundo da mente, te aconselhando, te dando uma ideia, é Deus, é o fogo que está queimando, é o fogo que está falando contigo. Segundo, santidade consome. Quando nós vivemos nesse fogo, nós somos consumidos, aleluia? Amém. E esse fogo, quando te consome, ele te purifica. Hebreus 12 diz assim: nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. E quando você é consumido, aí o versículo que diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, tem que se aplicar. Você desapareceu, você foi queimada. Amém? Já não é mais a Ana Paula, mas é a versão cristã, a versão de Cristo em Ana Paula vivendo. Amém? Amém. O crente é purificado, a santidade te consome, o fogo te consome. É como o Sadraque, Mesaque e Abednego, right? Estavam no fogo,
queimando, mas eles só conseguiam prestar atenção na quarta pessoa que estava no fogo. Ele consome. As pessoas só querem entender o que há em ti. Como jovens precisamos viver isso, precisamos querer isso, deixar que a santidade a santidade do fogo nos consome. Devoção contínua. A ordem não se apagará, ecoa em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. É um convite à vigilância diária, à vida ou à fé viva. Amém? Contínua. Ora. Eu não sou uma... Tipo, sei orar, né? Sou intercessora, mas eu não me intitulo uma intercedora, né? Intercessora, obrigada. Mas, mesmo se não é o teu chamado a orar, como a minha mãe ora. Minha mãe ora, minha mãe acorda horas que eu estou no alto sono para orar. Às vezes ela precisa assim, orar. Está sempre a orar, tem sempre grupo de oração, sempre convidam para orar. Tipo, aquela já é a tua bênção, a tua graça de Deus seja louvada, né? Amém. Mas como jovens, nós devemos buscar uma oração constante. E não precisa ser assim, tão radical. Mas quando estiveres aí para a escola, fala com Deus. Quando estiveres a fazer alguma coisa em casa, fala com o Senhor. Convida o Senhor nos teus momentos mais ordinários, né? Estou a atar os meus sapatos. Senhor, ajuda-me. Preciso escolher roupa. Senhor, estejas constantemente numa devoção, porque a devoção não é só sentar, ter aquele estético bonito, né, com a Bíblia, o highlighter. Não, é estar na presença de Deus mesmo não estando na presença de Deus. Amém. Aleluia. Orar sem cessar, orar em todo momento, orar quando você está para falar com alguém, quando você quer falar alguma coisa, ora ainda. Não, será que eu devo falar isso? É oração. Senhor, será que eu posso agir dessa forma? É oração. Será que eu devo fazer isso para minha mãe ou uma colega? Estás a falar com Deus? É oração, sem cessar. Ah, não, quero planejar fazer o curso. Estás a falar com Deus. E essa deve ser a vida do jovem. Procurar falar com Deus para tudo, toda hora, 24/7. Amém? Segundo é vigilância espiritual. Quarto, vigilância espiritual. Tal como os sacerdotes precisavam estar lá, controlar a lenha, procurar, nós devemos abastecer o Espírito de Deus em nós com oração, palavra e comunhão. Aleluia. Amém? Amém. Ser vigilante. Procura, graças a Deus que temos jovens que estão na igreja. Amém. Temos jovens que deixam o seu tempo, poderia estar a dormir. Estudaste a semana toda, sábado se calhar foste jogar, fazer alguma coisa, estás cansado. Domingo seria um bom dia para descansar. Amanhã é segunda-feira, tem aula, está frio. Mas estamos aqui, estamos a ser vigilantes, estamos a procurar, estamos em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Amém. Cada decisão diária é uma lenha que você dá. Quando você se doa ao Senhor, é uma lenha que estás a colocar no fogo. Amém? É uma lenha que estás a colocar. Estás a ser um sacerdote, a acender a chama que não é tua, é de Deus, através dos teus atos, através dos teus talentos, através daquilo que Deus depositou em ti. Amém? Amém. Aquela decisão diária de acordar e falar, Senhor, eu vou viver para ti. Lá na escola tem um indivíduo que só Deus, ou um professor que, Senhor, se não for o Senhor, eu sou capaz de... Mas você decide, não. Eu vou acender eu vou colocar essa lenha de obediência. Amém. Essa lenha de renúncia. Para continuar o fogo de Deus acendendo nas nossas vidas. Amém? Amém. E perseverança. Perseverança nas lutas. Não é fácil ser jovem. Não é fácil. Você perde amigos. Você perde consideração. As pessoas olham para ti e pensam que você é demais. Você até perde relacionamentos, né? Ah, não, você ficar com uma mulher assim, um homem assim. Você pro mundo, você parece... Tá doido, né? Como o brasileiro diz, tá doido, tá louco. Tipo, não é fácil.
E as pessoas pensam, não, ela só quer ser santa, só quer aparecer como a mais santa, que não faz nada. Sim, nós erramos. Somos seres pecadores, né? Mas quando se tem o fogo, já não é mais o pecado que opera. Amém. Mas é o Espírito de Deus que opera em nós. Então vai haver lutas, mas vamos continuar. O fogo que não se apaga garante luz mesmo nas noites mais escuras. Amém. A constância de Deus deveria inspirar a nossa constância. Continuar a ser aquela luz mesmo nas horas escuras, mesmo quando você quer desistir, mesmo quando você fala, não, aqui eu não vou conseguir, ser crente nesse momento aqui não está a dar certo, ou quando tudo está contra ti, o mundo está contra ti, a tendência está contra ti, e você decidir, não, eu vou ser luz aqui, não vai ser fácil, mas continua, siga que a palavra de Deus está falando aqui. Lembra-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Amém. Em todos os momentos da tua vida. Como jovem ainda nós temos muito para viver. Eu pelo menos não sou casada, né? Aquela fase também vai precisar outra lenha. Mas por enquanto, tenho que continuar. Amém? Amém. Tenho que continuar aqui. No culto devocional diário, na vida de oração constante e na obediência prática da palavra. Realmente decidir fazer o que está escrito aqui. Cantamos, louvamos, dançamos. O fogo. Mas será que estamos a viver o fogo que é de Deus? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé e realmente pedir ao Senhor que sonde o teu coração. Se há pecado, como aí que nós lemos no princípio, há pecado que você ainda tem que resolver. Há algo que você está escondendo, ainda que não precisa, que você acha que se Deus ouvir isso, o Senhor não vai me perdoar. O sacerdote está pronto, mas você precisa vir. Pede perdão, jovem que você é, coisas que já fizeste, coisas que você já pensou, que ainda não fizeste, mas pensaste. Nesse exato momento eu te convido a orar. Uma oração de perdão, uma oração de pedir a Deus, Senhor, me perdoa. Faça desse momento um momento do teu quarto com o Senhor. Pede perdão a Deus. Diz, Senhor, eu não quero mais viver assim. Antes de chegar no fogo, ainda cura o que está errado em mim. Sara aquilo que está a impedir de eu ser usado. Sara aquilo que está a impedir de eu ser movido. Ora, Deus, nesse exato momento, pede ao Senhor que venha transformar a tua vida, venha transformar a tua mente. A palavra de Deus diz assim, que a verdadeira adoração começa quando nós somos transformados pela nossa mente, aquilo que nós pensamos. Fala, deixa o Espírito Santo falar contigo. Fala, Senhor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Se Ele trazer algo e se Ele realçar algo que você nunca nem pensou que era, use esse momento para confessar. Use esse momento como teu altar. Use esse momento como teu altar. E o Senhor Deus, Jesus Cristo, é o sacerdote pronto para receber. Use esse momento para falar com o Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa, papai.